Eu acho que, tirando o grupo bolsonarista, eu tenho um bom diálogo com todos os segmentos, todos os partidos e tenho confiança e lealdade na maioria deles, em quase todos, né? Eu acho que agora se provou isso. Tirando meu partido, todos os outros eu tive um diálogo leal, não o meu partido dos deputados, mas o presidente do partido. Oi, gente, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Estamos aqui para mais uma entrevista desse novo projeto, GPS Político, que é uma tentativa da gente atribuir significado para alguns rótulos, alguns nomes que a gente vê aí nas discussões políticas, mas não sabe muito bem o que significam. E hoje a gente vai conversar com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, bem-vindo. É um prazer conversar com você. A gente já conversou que eu poderia te chamar por você. Fiquei feliz, inclusive. Acho que esse tom mais pessoal é muito bom. Seja bem-vindo aqui ao canal. Não sei se você quer se apresentar para as pessoas de alguma maneira, fazer uma saudação, então fica à vontade. Não, só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com você e com aqueles que seguem o seu canal. Ótimo. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Como vocês sabem, as perguntas são todas iguais, tá? Então a gente vai aqui fazer as mesmas perguntas que a gente já fez para outros políticos brasileiros e outras lideranças com quem a gente vai conversar aqui no GPS Político. A primeira coisa é, Rodrigo Maia, como você se define no espectro político? Eu me defino como um liberal na economia, né? E caminhando cada vez mais para também ser um liberal nos valores, né? Sempre com algum conservadorismo, já que meu partido político, pelo menos, era um partido, vamos dizer assim, chamado liberal conservador. Nossa, então, ó, eu tenho uma reguinha aqui, que foi uma reguinha estabelecida previamente, e aí eu vou te mostrar essa régua. Vou te pedir para você se colocar em algum lugar dela e você pode, claro, porque eu sou uma pessoa que confronta muitas réguas, você pode dizer, não gostei dessa régua, queria uma régua diferente. Então eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Eu vou mexendo o nosso ícone e você me diz onde você estaria nessa régua. Na esquerda a gente tem, bem à esquerda a gente tem os comunistas, para a extrema esquerda. Vindo em direção ao centro, a gente tem os social-democratas, pensando na social-democracia no sentido clássico. Aí a gente tem na centro-esquerda os liberais-democratas. A gente tem o centro, entre os liberais de esquerda e os liberais de direita. Os liberais de direita aqui classificados como neoliberais, depois os conservadores e depois a extrema-direita. Eu sou mais para os liberais, liberal-democrata, acredito eu. Vou colocar aqui, então. E aí, a pergunta é, para as pessoas entenderem o rótulo, se você tivesse que definir esse seu posicionamento político em alguns pilares, poucos, o que você diria que são os pontos fundamentais? Pontos fundamentais, claro, na economia, um caminho mais liberal, né, mas, ao mesmo tempo, respeitando o papel num país pobre do Estado brasileiro. Então, não é nenhum liberalismo radical, compreendendo que o mercado, né, a atividade privada, tem um papel fundamental no desenvolvimento de um país que quer gerar riqueza. Claro, a defesa das instituições democráticas, óbvio, a gente não achava que esse assunto ia voltar, mas voltou nos últimos anos, e a compreensão de qual é o papel do Estado numa sociedade de um país em desenvolvimento, né? A gente olha o papel do Estado brasileiro, a gente vê que é um Estado que ele tem, ao longo dos últimos anos, ele vem, em vez de estar distribuindo renda, reduzindo desigualdade, o Estado, ao contrário, ele tem concentrado poder e renda na mão das elites, do setor público e do setor privado. Então, acho que o papel do Estado, diferente do que a gente olha nos países da OCDE, que as suas ações, né, impostos e transferências reduzem desigualdade em 40%, na América do Sul, na América Latina, reduzem muito pouco, 4%. No Brasil, para você ter uma ideia, impostos e subsídios tributários para os empresários e transferências para os pobres, esse bolo, 25% fica com os pobres e 75% para os ricos. Então, acho que a compreensão do papel do Estado, né, qual é o papel do Estado, qual é a função do Estado, né, e a necessidade que o Estado consiga arbitrar essa redução dessa desigualdade, que eu acho que gerou aí o bolsonarismo, né, a tecnologia, a concentração ainda maior de riqueza na mão de poucos, gerou no Brasil, nos Estados Unidos,
no Brexit na Grã-Bretanha, na Itália, na Hungria, na Polônia, gerou o aparecimento de uma classe média de extrema-direita que se sentiu abandonada por esse Estado. Então, eu acho que o Estado que precisa representar esse papel de arbitrar, representar a sociedade. Os lobbies dos ricos, do setor público e do setor privado, está representado. O lobby da sociedade está sempre abandonado. Agora mesmo, na aprovação do governo, do orçamento, o governo adiou o pagamento do abono salarial. Onde é que estão os trabalhadores se defendendo aqui para gritar e dizer que no meio de uma pandemia não se pode tirar 8 bilhões, adiar para janeiro um pagamento que começaria em julho? Então, acho que o papel do Estado, como um Estado que reduza a desigualdade e priorize a qualidade dos seus serviços. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Aí, dentro disso, você olha a pobreza, olha a redução de desigualdade e olha a eficiência do Estado nas áreas fundamentais e aquilo que o Estado pode fazer para melhorar a qualidade e a segurança jurídica do setor privado. Deputado Rodrigo Maia já antecipou várias respostas. Queria dizer isso. Tem várias perguntas aqui que eu vou fazer que a gente vai passar por esses temas de novo. Mas antes, o que eu queria saber é: o rótulo que você se atribui, ele é o mesmo do que o rótulo que as pessoas geralmente atribuem a você? Eles coincidem ou, no geral, as pessoas te definem de maneira diferente da maneira como você se vê na política? Eu acho que nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, talvez essa questão da defesa das instituições, da democracia, eu acho que ficou muito claro em que campo cada um estava, né? E acho que a minha posição na economia é uma posição muito clara do que eu acredito, né? Talvez no debate mais da agenda social, talvez as pessoas tenham menos percepção. Talvez tenham criado alguma com a criação do auxílio, que foi comandado pela Câmara, mas do ponto de vista permanente, os debates que vão para a sociedade através dos meios de comunicação, os tradicionais, é sempre mais a pauta econômica, né? Então, você acaba parecendo para a sociedade que você vamos dizer assim, está fechado nesse tema. Então, acho que as pessoas me veem mais ou menos dessa forma. Um político que defende o liberalismo na economia e tem defendido nos últimos anos as instituições democráticas. Na sua fala, definindo o seu posicionamento, você já me deu a resposta para a pergunta que eu faria agora, que é se a desigualdade no Brasil é um problema. Você já me disse que sim. E aí, o que eu quero entender é, o que é mais importante? É a gente buscar uma maior igualdade no ponto de partida ou no ponto de chegada? Então, a gente tem que trabalhar com igualdade de oportunidades ou igualdade de resultados? Olha, o que tem acontecido nos últimos anos, no Brasil e no mundo, é que a tecnologia, né, ela tem gerado um aumento brutal da riqueza na mão de poucos, né? E acho que isso tem distanciado também setores médios de uma esperança maior em relação ao seu futuro. A própria tecnologia tem gerado mudanças rápidas nas profissões, né? As pessoas se preparavam para estudar algo e exercer essa profissão até o final da vida. Essas coisas vêm mudando. Então, nós vivemos um momento de vamos dizer assim, de muitas mudanças, né? E acho que, pelos resultados que vimos, né, nesses países que eu já citei, que talvez o Estado não tenha conseguido cumprir o papel de organizar isso melhor. É claro que o ponto de partida, como eu falei aqui no início, o serviço público de qualidade, a educação de qualidade, um ambiente onde qualquer cidadão tenha saneamento básico, tenha os serviços públicos essenciais, mas principalmente tenha uma educação com a mesma qualidade do setor privado. É só a gente olhar o resultado do PISA. O Brasil, nas escolas privadas, tem um resultado, nas escolas públicas tem um resultado muito aquém, né, junto com países muito mais pobres que o Brasil. Então, eu acho que essa igualdade de oportunidade na largada ela é fundamental, porque senão você está construindo pessoas que no futuro não terão condições de se adaptar e se enquadrar nesse novo mercado de trabalho. Mas acho que o Estado tem um papel, não é que eu seja, vamos dizer, de esquerda, mas, sem dúvida nenhuma, o Estado deve, né, com as condições que tem, com o seu papel de árbitro, organizar exatamente
essa concentração para que as diferenças entre a base da sociedade e a elite, ela não seja cada vez maior, como vem acontecendo aqui e no resto do mundo, pelos avanços tecnológicos que vem acontecendo. E óbvio que a questão, né, do trabalho é um ponto fundamental. E o trabalho começa pela educação, a qualificação, né, e acho que para a gente reduzir desigualdade, sem dúvida nenhuma, a gente tem que tratar dos dois pontos. Como a gente começa dando ao brasileiro mais simples, que muitas vezes o pai é analfabeto, não tem uma escrivaninha para o filho estudar, não tem um computador agora, antigamente o problema de escrever no computador, né, não tem condição de ter uma rede de internet para poder conversar, a gente está vendo agora na pandemia, e depois, lá na frente, o papel do Estado para que essa riqueza não fique concentrada na mão de poucos e que a gente continue vendo o mundo ficar rico e os pobres ficando mais pobres, né? Eu acho que essa diferença que cabe ao Estado cumprir um papel importante. A partir já dessas suas respostas, se hoje você tivesse que fazer um plano, obviamente simples, né? Porque as questões, não só no Brasil, mas em todos os países, são complexas, mas um plano, um projeto para o Brasil com 3 pontos fundamentais e pensando na viabilidade prática desse projeto, quais seriam os seus 3 pontos fundamentais como projeto para o Brasil? Olha, é claro que educação, óbvio, né? E focando desde a educação infantil, como nós fizemos no Fundeb, colocando recursos vinculados à educação infantil, que há um gap muito grande em relação ao próprio ensino fundamental. Acho que educação seria um ponto óbvio. Eu acho que a redução das desigualdades, né, no Estado brasileiro, eu acho que o Estado brasileiro ele cumpre um papel muito negativo, que tem a elite do serviço público, tem os empresários, eu acho que a gente tem que cumprir esse papel. E, claro, um terceiro ponto, criar as condições, claro que dentro de educação você tem política social, tudo junto, talvez um terceiro ponto, aonde você organize melhor o Estado, garantindo maior segurança jurídica para o investidor privado. E você, nas suas respostas, falou desse papel do Estado como árbitro. Eu vou te perguntar, fazer algumas perguntas que têm relação com essa questão do papel do Estado. A gente, toda vez que discute aqui no Brasil sobre privatização, eu percebo que este é um outro tema que gera uma reação bastante apaixonada. Aqui no canal a gente tem o Menos Emoção e Mais Razão para conseguir debater todos os assuntos sem tabu. Então a minha pergunta é, o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada? Ou existem situações específicas em que a gestão privada é mais apropriada? E a pergunta pode ser feita de outra maneira. A iniciativa privada é sempre uma melhor gestora que o Estado? Ou existem situações específicas em que a gestão estatal é mais apropriada? Olha, vai depender sempre da área e vai depender sempre do modelo. Vamos falar de uma coisa que está acontecendo. Eletrobras, né, que é o debate do momento. Você tem um modelo apresentado pelo governo, que é um modelo que beneficia o mercado financeiro, né? Ele não enfrenta os principais problemas, que são os problemas da discussão de tarifa. Não está enfrentando. Talvez a Eletrobras, na mão do setor privado, tenha uma gestão de melhor qualidade. A gente vê os custos das empresas privadas em relação à Eletrobras, a gente vê que a Eletrobras custa mais a sua atividade meio do que numa empresa privada, né? Então, eu acho que você primeiro tem que discutir, né, quando você privatiza, qual é o modelo que interessa ao cidadão. Eu acho que a Eletrobras é um bom exemplo. O cidadão está preocupado com tarifa. Nós, hoje, os consumidores cativos, que somos nós que moramos em ambientes que estão na rede de energia, nós acabamos pagando a conta de muitas políticas para setores de mais alta renda. Energia solar, que é uma política importante, mas hoje o consumidor tradicional paga a conta do subsídio da energia solar. Não seria o orçamento que deveria pagar isso? Né? Toda a estrutura de tarifa energética vem com esses subsídios, onde a gente vem pagando mais conta. Então, eu acho que a privatização tem que ser levada em conta, primeiro, claro, óbvio, qual o setor e qual a importância e ser um setor estratégico. E claro que, em tese, a gestão privada parece ser mais eficiente que a pública, porque ela está blindada de pressões políticas que sempre ocorrem. Então, agora, o modelo, como eu estou dando o exemplo, ele é muito importante,
porque se for uma modelagem que atenda apenas os interesses do mercado, de capitais, dos acionistas, do mercado financeiro, é um modelo que não trará benefícios no futuro para a sociedade. Eu acho que esse é o debate que sempre cabe quando você vai pensar em privatizar uma atividade como o setor de energia, que é uma atividade que mistura, né, o seu serviço de energia também com a atividade estratégica, tanto que as nucleares, a Itaipu, nenhuma dessas empresas vai ser privatizada, porque, claro, são empresas estratégicas para o Brasil. Eu fiquei feliz que você trouxe o exemplo da energia solar, porque a minha próxima pergunta vai nesse sentido. Quero saber como você avalia o papel do Estado na ajuda às empresas privadas com, por exemplo, créditos subsidiados ou isenções fiscais. Olha, eu acho que o tema da energia solar ele vai ser sempre positivo. É óbvio que você ter energias renováveis, energias limpas, é óbvio que é o futuro de qualquer país, inclusive do Brasil. Agora, o formato do Brasil está errado, porque hoje o pobre subsidia o rico, subsidia as grandes indústrias em fazenda, porque quem paga o subsídio, como eu disse aqui, é o consumidor cativo, somos nós, né? Então, a pessoa tem uma fazenda aqui, põe uma fábrica, né, uma indústria de energia solar, encaixa num shopping center, ele vai pagar um valor, 30% do valor que a gente paga, e quando chega à noite, ele entra na nossa rede, né, e não paga o valor que nós pagamos. Então, o formato do incentivo à energia solar no Brasil, do meu ponto de vista, está errado. Deveria ser orçamento público, transparente, 10 bilhões por ano, 20 bilhões por ano, 30 bilhões por ano, para o orçamento como um todo pagar a conta. Não pode cada vez menos consumidores pagando a conta, porque vai todo mundo desligando do sistema, quer dizer, indo para essas energias com subsídio e deixando quem não tem condição pagando a conta. Eu acho que o modelo da energia solar no Brasil, de subsídio hoje, está errado. Eu acho que a gente deveria ter coragem de enfrentar. É claro que o lobby daqueles que estão produzindo energia solar é muito grande, principalmente de algumas empresas do Paraná e de outros estados, mas a gente tem que falar a verdade, não é justo a classe média baixa pagar a conta desses subsídios, porque hoje nós já temos os grandes consumidores que estão fora do sistema, que pagam tarifas baixas. Nós temos esse subsídio da energia solar, sobra para a classe média baixa pagar a conta. Então, eu acho que a energia solar ela é importante, precisa de recurso público para se desenvolver. Talvez uma política, Gabriel, de o governo só financiar energia solar, subsidiar para baixa renda. Né? O que seria de você construir uma grande fazenda com energia solar e encaixar numa comunidade carente do Rio, que hoje não paga energia nenhuma porque vive do gato? Né? Seria uma política social junto com uma modernização da relação da própria empresa de energia do Rio hoje, que é inviável, porque 30%, 40% é gato, né? E junto com o interesse do cidadão. Então, eu acho que a energia solar ela é um debate polêmico, é difícil, porque a aparência para a sociedade que tem que defender de qualquer jeito, mas esse modelo, para mim, é um modelo que, mais uma vez, a sociedade brasileira, a base da sociedade, financia os ricos. O Brasil é um país onde os pobres sempre financiam os ricos. E, deputado, a gente tem ouvido muito falar nessa contraposição de ideias no cenário polarizado que a gente está vivendo. Eu vejo sempre, de um lado, as pessoas dizerem, olha, não é possível a gente ter justiça social sem responsabilidade fiscal. E a resposta para essa afirmação é, não é possível que nós tenhamos responsabilidade fiscal sem justiça social. O meu ponto é, como é que a gente resolve esse impasse, considerando o estrangulamento das contas públicas no Brasil? Eu acho que eu dei uma entrevista outro dia que eu falei isso. A questão da responsabilidade fiscal ela não é uma questão apenas dos economistas liberais. Ela vem também de uma decisão da sociedade de não aceitar pagar mais impostos. Por que a CPMF não passou agora e no passado? Porque a sociedade não aceita mais e o Congresso não vai votar algo que majoritariamente a sociedade não aceita. Então, estamos na seguinte situação, a sociedade não aceita pagar mais impostos, nós temos uma carga tributária alta de país rico e temos um Estado estrangulado, como você falou, com cada vez menos capacidade de intervenção em políticas públicas que possam reduzir desigualdade, que possam investir em infraestrutura, etc. Então, o nosso grande desafio
no Brasil são dois. Como é que você melhora a qualidade do gasto público, né? Não é a redução. Essa tese de alguns que a reforma tributária tem que estar vinculada à redução da carga tributária é uma besteira. A carga tributária está vinculada ao tamanho do Estado e a capacidade e a coragem ou o interesse da política de modificar o tamanho do Estado. Então, eu acho que são dois debates. Um, como é que a gente melhora a qualidade do gasto público? Não é necessariamente reduzir. É dizer o seguinte, o dinheiro que está entrando para a educação está gerando as condições para que o pobre possa ter uma educação igual ao filho do rico que está na escola privada? A segurança pública está gerando os mesmos resultados que a segurança privada num condomínio de rico gera? A saúde pública, o SUS, que é tão importante, a gente está vendo, ele tem as mesmas condições de um hospital privado? A gente está vendo que não. Estão morrendo mais pessoas de Covid na UTI pública do que na UTI privada. Melhorar a qualidade do gasto público também ativa a economia. Eu até li outro dia um artigo do economista Isaías, esqueci o sobrenome dele, que ele dizia isso. O problema do imposto não é o imposto em si, é para onde vai o dinheiro arrecadado desse imposto. A renda média, por exemplo, na Câmara dos Deputados, entre os estatutários, é R$30 mil. A renda per capita do trabalhador, dependendo da região, está entre R$1.500 e R$2.500. Então, primeiro é melhorar a qualidade do gasto público, né, e melhorar a ação do Estado. Do outro lado, que eu acho que no curto prazo, acho que o governo está errando nisso, não está olhando, é como é que você faz o Brasil crescer. E aí você precisa de segurança jurídica, que não temos, de uma reforma tributária, principalmente dos impostos de bens e serviços, que significam hoje 75% de litígio tributário, judicial e administrativo. A questão tributária é talvez o ponto mais importante para melhorar a competitividade das empresas e é o que mais alavanca o desenvolvimento. Claro, a condição de investimento público e privado em ciência e tecnologias, outras áreas, mas eu não tenho dúvida que você tem duas escolhas. Reduzir o tamanho do Estado, que a gente vê que cada vez a política está com menos vontade de fazê-lo. A Previdência foi, eu acho que talvez, a grande votação para os próximos anos, para os próximos dois anos, até o final desse governo, mas você vê que na PEC emergencial, que era cortar alguns gastos públicos, o parlamento não teve disposição de fazê-lo. Então, mas esse é um ponto, como é que a gente melhora a qualidade aqui do gasto público. E o outro, como é que a gente faz a economia crescer. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é infraestrutura, inovação e, claro, um sistema tributário e leis onde os litígios acabem e o empresário possa ter, como tem em outras grandes economias, segurança para os seus investimentos. Deputado, eu vou fugir só um pouquinho da lista de perguntas antes de entrar na parte sobre construção do diálogo, porque você falou muito de lobby. Eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe exatamente o que é isso. O que é lobby? O lobby é a articulação da sociedade, né? No caso do parlamento, na defesa dos seus interesses. Basicamente, você tem os sindicatos dos trabalhadores, do patronal, né? Você tem segmentos da sociedade que se articulam para defender aquilo que interessa a eles, né? E isso foi muito, muito exitoso para esses segmentos nos últimos 30 anos. Né? Quando a gente vê o Estado brasileiro, a gente vê isso. Subsídios tributários mal alocados e renda alta em relação à renda média do brasileiro para os servidores públicos. Não que eles sejam milionários, mas a renda média é menor ainda no setor privado. Então, o lobby é exatamente a capacidade, né, a organização, deveria estar regulamentado já, mas a gente não conseguiu ainda, onde fique claro que a sociedade está representada dentro do parlamento nos seus interesses, ou no próprio Poder Executivo, e também os parlamentares, também, de forma clara, aqueles que representam segmentos da sociedade, também fica claro que um representa o setor de petróleo, o outro representa o professor, o outro as escolas privadas, ou os hospitais públicos ou privados, e aí o problema é que não há uma regulamentação, e isso não é transparente no Brasil, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu achei muito importante fugir um pouquinho para falar, porque acho que bastante gente que me assiste pergunta sempre qual é a importância das pessoas se organizarem, entenderem mais de política e se organizarem. E eu acho que a sua fala traz bastante disso. Indo para a questão do diálogo, eu quero saber de você quais são os atores políticos de fora do seu campo ideológico que você considera interlocutores leais e bem intencionados. Tem um pessoal com quem você conversa? Olha,
Eu acho que, tirando o grupo bolsonarista, eu tenho um bom diálogo com todos os segmentos, todos os partidos, e tenho confiança e lealdade na maioria deles, em quase todos, né? Eu acho que agora se provou isso. Tirando o meu partido, todos os outros eu tive um diálogo leal, não o meu partido dos deputados, mas o presidente do partido não foi leal. Mas, tirando isso, eu tenho um ótimo diálogo, sempre tive com o PT, com o PCdoB, com o PSB, com o PDT, histórico, até porque meu pai foi do PDT. O PSDB, sempre tive uma relação muito boa com o PSDB. Então, eu acho que eu tenho com o PSL não bolsonarista, eu tenho uma relação muito boa. Com o DEM eu tenho uma relação boa, excluindo hoje o presidente. Então, eu não vejo, no campo político, tenho uma relação ótima com a maioria dos governadores, com vários prefeitos. Eu acho que construir uma relação de confiança e de bom diálogo na política com todos os segmentos, até porque não excluo ninguém do debate, né? O próprio PSOL hoje se aproximou muito, desde a pandemia, desse diálogo, né? Que ele era mais distante. Então, eu acho que a minha presidência na Câmara, eu acabei aprendendo isso e construindo esse diálogo com muitos segmentos, não apenas da política, mas da sociedade também, porque como o debate ficou interditado no Poder Executivo, muitos vieram para o Parlamento, para a Câmara e para o Senado, defender fazer o seu lobby legítimo, né, o setor do meio ambiente, as minorias, né, os índios, né, que o governo tentou algumas vezes regulamentar produção garimpo em terra indígena. Então teve muita coisa que a gente acabou conseguindo cumprir um papel de diálogo na política e na sociedade, exatamente que o Poder Executivo nos últimos 2 anos acabou interrompendo e interditando o debate com muita gente. Eu sei que você é um dos atores políticos brasileiros que fala muito da construção de uma frente ampla. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo no meu público muita gente frustrada porque ouve esse discurso da frente ampla e vê pouca materialização dessa frente ampla. Poxa, ela só existe na retórica. O que atrapalha? Por que a gente não consegue construir essa frente ampla? Quais são os obstáculos? Eu acho que a gente está caminhando para construir uma frente ampla. Eu acho que na Câmara nós construímos, fomos prejudicados pelo presidente do partido, que fez o acordo com o Bolsonaro. Eu acho que ele cometeu um erro histórico, não pelo resultado da eleição da Câmara, mas pelo que foi construído de relação de confiança e condição de diálogo. Mas eu acho que nós demos um passo à frente. Hoje, estou vendo até matérias onde o PSDB volta a dialogar com o Ciro Gomes, né, onde o MDB dialoga com o PT, dialoga com os candidatos da centro-direita também. Então, eu acho que nós estamos avançando. É claro que os partidos tendem a sempre tentar ser a alternativa de poder, né? Um partido existe para chegar ao poder. Então, às vezes, a gente não consegue ter uma frente ampla no primeiro momento, mas eu acho que a gente consegue construir candidaturas com apoios, né? Talvez uma na centro-esquerda, outra na centro-direita, talvez o próprio presidente Lula na esquerda, mas que depois elas dialogando possam construir no segundo turno um apoio amplo para que a gente possa não derrotar o Bolsonaro, derrotar um governo que não tem projeto de país, ao contrário, um governo que destrói o que existe de Estado brasileiro e de força das nossas instituições democráticas. A gente nunca deve ter um projeto para derrotar o outro, a gente tem que ter um projeto para colocar algo que de fato nos estimule a acordar todo dia e dizer: eu estou construindo algo para os próximos 20 anos, para os meus filhos, no futuro para os meus netos, e acho que isso é o que deve estimular a política. Eu acho que essa frente ampla, ela pode estar sempre dialogando, mas a gente sabe que nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 candidaturas de oposição ao governo que devem estar preparadas para construir projeto de país, não apenas derrotar o bolsonarismo. Acho que derrotar o bolsonarismo hoje é o menor, não sei daqui a 6 meses, hoje é o menor dos problemas, que acho que o Bolsonaro não ganha de ninguém hoje, não sei como é que vai ser a eleição daqui a 1 ano, mas que de fato a gente possa eleger um nome para presidir o Brasil que tem um projeto de país, um projeto que consiga enfrentar todas as nossas mazelas e as nossas diferenças e desigualdades. Deputado, você falou muito da construção de um projeto nacional, de um projeto para o Brasil. O que eu quero saber é se você cogitaria abrir mão do seu protagonismo na política em prol de um projeto nacional. Claro que sim. Eu tenho dito para todos que eu quero participar de um projeto real de Brasil. Eu me incomodava nesses últimos anos, no Michel não. Michel construiu um projeto de recuperação
de reorganização do Estado brasileiro. Agora, no Bolsonaro, depois da Previdência, a gente viu que o governo não tem projeto. Isso incomoda aquelas pessoas que, de fato, estão na política para construir um futuro melhor. Então, é óbvio que eu abro mão de qualquer protagonismo e o que eu quero é estar dentro de um projeto, ajudar a coordenar, estar na ponta pedindo voto, um projeto que, de fato, nos estimule a continuar fazendo política no Brasil. Para a gente finalizar, eu acho que parte da relevância de ser uma figura pública, com pessoas que confiam na sua liderança, é saber que você influencia essas pessoas de muitas maneiras. Considerando o momento de polarização que a gente vive, esse estrangulamento do espaço cívico, eu quero saber o que você diria para as pessoas que te acompanham e que gostam da sua atuação na política sobre como se comportar no debate democrático para que a gente crie as condições para que a política se desenvolva com essa contraposição de projetos para o país e não mais nessa dinâmica de superar algo ruim que a gente tem visto. Olha, eu acho primeiro que a gente não pode ter nenhum tipo de medo do debate, porque a gente sabe que há um mundo organizado e radical ao lado do presidente da República, que às vezes berra muito exatamente para nos colocar numa posição defensiva, mas que quando nós reagimos, todas as vezes, eles deram passos atrás, não são tão corajosos assim. Então a gente precisa, nesse momento de tanta dificuldade da pandemia, de um governo que não é autoritário, porque ganhou de forma legítima, mas sinaliza uma política autoritária, a importância da gente participar do debate, discutir o futuro do Brasil, discutir políticas públicas, organizar, como eu disse, um projeto de futuro. Toda vez que a gente estiver olhando o futuro, a gente está diminuindo a importância desse governo, que de fato não tem nenhum projeto para o Brasil. Mostrar claramente as diferenças entre aqueles que agridem, aqueles que ameaçam, em relação àqueles que de fato estão preocupados em construir um Brasil mais justo, menos desigual, que garanta oportunidades, né? Mas que principalmente cresça, se desenvolva e possa gerar oportunidades de empregos e de futuro para as famílias brasileiras. Ok, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você nesse nosso novo quadro. Espero que você tenha se sentido à vontade para responder. Foi ótimo. Te agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. E obrigada a vocês que estão assistindo. Se vocês quiserem sugerir outra entrevista, deixar umas perguntas para Rodrigo Maia, enfim, vocês sempre podem fazer isso aqui nos comentários. Tchau, tchau.